Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Isaac, bem-vindo ao canal Exatas em 15 Minutos. O assunto de hoje vai ser sobre matemática básica. Hoje vamos falar sobre jogos de sinais e potenciação. Já tiveram dúvida nesse assunto? Ele é importantíssimo para a resolução de matemática e física. Venha comigo que vamos relembrar ou até mesmo aprender tudo isso bem rapidinho, em aproximadamente 15 minutos. Começando sobre as operações de adição e subtração, aqui a ideia é bem simples. Se os sinais são iguais, eu vou somar os valores absolutos. Se os sinais forem diferentes, eu simplesmente irei subtraí-los. Observe aí nos exemplos que eu trouxe para vocês. Olha só, 8 positivo mais 4 positivo. Então, obviamente, isso aqui vai ser um valor positivo, 12 positivo. Observe aqui na letra B, ó, menos 2 mais 5. O 2 ele é negativo e o 5 ele é positivo. Então, o que que eu preciso fazer? Se os sinais são diferentes, eu preciso simplesmente subtrair os valores. Então, eu vou ficar com 3 positivo. A ideia aqui é a seguinte: é como se eu estivesse devendo R$ 2 na padaria e fosse lá e com uma nota de 5. Obviamente, o rapaz vai me devolver o quê? Um troco de 3. Eu vou ficar com um saldo positivo de 3 na minha carteira. E mesmo se os sinais forem negativos, observem, os dois forem negativos, só o 2 aqui é negativo e o 1 aqui é negativo. Como que eu faço essa conta? Eu simplesmente esqueço os sinais, somo os valores, tá vendo? Vai dar 3 e só o quê? Mantém o sinal negativo. É a mesma ideia da mercearia lá, né? Do mercado. Estou devendo 2 no mercado, aí eu vou lá e pego mais R$ 1 de algum produto emprestado. Eu vou ficar devendo quanto agora? Vou ficar devendo 3. Bem tranquila a ideia dessa situação, né? Vamos lá, vamos continuar. Agora, se eu for falar de multiplicação e divisão, certo? Aí assim, aí vai entrar aquela história do jogo de sinal, no qual mais com mais vai dar mais e menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos com mais vai dar menos. Como assim, professor? Me explica isso aí de uma maneira mais fácil. É da seguinte maneira, lembre-se sempre que se os sinais forem iguais, a resposta vai ser positiva. E se os sinais forem diferentes, a resposta vai ser negativa. Aí você está falando, professor, que isso aqui vai servir tanto para multiplicação quanto para divisão? Isso aí, para os dois casos. Observe aqui na multiplicação. Mais com mais vai dar mais com mais, menos, mais com menos, e menos com mais, menos. Observe que quando os sinais são iguais, o que que vai acontecer? Vai dar positivo. Tá vendo aqui, ó? Menos com menos vai dar mais. E os sinais forem diferentes, que são essas duas situações, observe que o nosso valor vai dar negativo. Tanto para multiplicação, tanto para divisão. Observe aqui que serão iguais. Vamos para um exemplo aqui rapidinho para fixar isso. Olha só, 12 vezes 2. 12 positivo e 2 também positivo. Se ambos são positivos, a resposta vai ser positiva. 2 vezes 2, 24. Olha só, letra B aqui, ó. Se o 12 agora é negativo, menos 12 vezes 2. A resposta vai dar o quê? Negativo, porque o 12 é negativo e o 2 é positivo. Menos com mais, menos. Observaram? Olha lá, uma divisão. 16 divididos por menos 2. É uma situação assim, ó. O 16 ele é positivo, mais com menos, a resposta vai ter que ser o quê? Negativa. 16 sobre 2 é igual a 8. Tá ok? Então fica lá, ó. Menos 8 a resposta, levando em consideração o jogo de sinal. E a letra D? Letra D, ó, tenho menos 40 dividido por menos 10. Ambos são negativos, então a resposta vai ter que ser o quê? Vai ter que ser positiva, conforme está aqui no nosso exemplo da divisão, ó. Eu pego o numerador de uma divisão dividido por um denominador de divisão, no quais os dois são negativos, a resposta tem que ser o quê? Tem que ser positiva, ok? Vamos continuar. Olha lá, potência. Não vamos esquecer disso aqui, hein? Isso aqui é uma, digamos que é uma representação descrita, certo? Vamos supor aqui, é uma forma abreviada, né, de escrever uma multiplicação. Olha lá, 5 ao cubo, 5 elevado a 3. Isso significa o quê, esse número 3 aqui, essa potência? Significa que o número 5, que é a minha base, que está sendo multiplicada quantas vezes? 3 vezes, conforme está no exemplo ali, ó. E se fosse, professor, se fosse sei lá, 6 elevado a 4. Significa então que o meu número, que é a base aqui, está sendo multiplicado 4 vezes? Isso aí, olha só. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Tá vendo? O 6 está sendo multiplicado 4 vezes. Não é que você vai multiplicar ele por 4. É a base que está sendo multiplicada, esse número de vezes da potência. Ok? Então vamos lá.
eu falei em base, né? Em expoente, né? Que é o nome técnico desse cara. Então, a base é o número, é o fator que se repete. No exemplo acima, que é o 5. Neste exemplo aqui que nós temos ao lado, é o número 6, ok? E o expoente? O expoente é o nome técnico deste cara aqui, ó. E ele vai me indicar quantas vezes a base se repete com o fator. No exemplo acima aqui é o 3, né? Neste exemplo do nosso lado aqui, o nosso expoente é o 4. Então, por exemplo, assim temos 4 elevado a 4, 4 vezes 4, né? Vezes 4 vezes 4, né? E 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Aí você vai bater aí na calculadora e vai ver quanto que vai dar essas respostas aqui. Certo? Bem facinho, né? Não tem erro. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns casos particulares, né? Porque assim, é importante saber disso, porque isso aqui pode ser recorrente nos nossos problemas do dia a dia aí, quando a gente vai resolver questões de matemática e física. Por exemplo, mais matemática, né, do que física. Por exemplo, números com potência zero. Então, quando este expoente for zero, qual que vai ser, professor, a resposta? A resposta vai ser um sempre, ok? Independentemente do número. Então, x elevado a zero, isso aqui vai ser um como resposta. Esse x pode representar o quê? Qualquer número, ok? Letra B aqui, ó, números com potência um. A base é só você repetir, vai ser sempre um, ok? Então, 8 elevado a um neste caso, é igual a 8. Qualquer número posso representar como x elevado a um vai ser igual a x, certo? E potência de base de um, como que vai ficar? A resposta vai ser sempre igual à mesma base. Olha só, um vezes um vezes um vezes um vezes um. Isso aqui não é igual a um elevado a 5, que é a mesma coisa do exemplo que a gente trouxe aqui? Então, observe, é 1 vezes um, independentemente da quantidade de vezes, ou seja, um elevado a x, desde que esse x seja diferente de zero, né? Esse x não seja negativo, enfim, é, essa resposta vai ser igual à base, que é um, ok? Diferente, né? Só para ficar aí, para a gente lembrar, ok? Não esqueça disso aqui, isso que é bem importante. Olha lá, potência de base zero. Sempre a resposta vai ser zero, ok? Guardem estes exemplos aí, que são muito importantes, ok? São alguns casos particulares. E aí, olha só, continuando. Toda potência com expoente par é positiva. Então é aquela história, professor, tá? Quando eu tenho uma potência com um número positivo ou quando eu tenho uma potência com um número negativo, né? Como que vai ficar a minha resposta? Como que eu faço isso? É só lembrar da nossa definição. Potência não é uma simplificação de escrita, não é isso? Então vamos pensar aqui da seguinte maneira: olha esse exemplo aqui, ó, menos 5 elevado a 2, menos 5 ao quadrado, né? Não é a mesma coisa de eu multiplicar esse menos 5 duas vezes? Então eu posso expandir e escrevê-lo dessa maneira, não é verdade? E aí eu tenho que lembrar lá do jogo sinal que a gente acabou de fazer, ó, menos com menos não é mais? Então olha só, 5 vezes 5 vai ser o quê? Mais 25, né? Menos 5 vezes menos 5 igual a mais 25. Olha só esse segundo exemplo aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Então, observe que eu tenho menos 2 vezes menos 2 positivo. Menos 2 vezes menos 2 positivo. Tá vendo que eu já fiquei com dois números positivos no final? Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai ser 8 o quê? Positivo. Certo? E se esse número for positivo? Aí ficou facinho, né? Aí é 4 vezes 4, como 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 igual a 16, positivo direto. Então, nunca se esqueça disso. Se o expoente for par, se o expoente for par, ou seja, for 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, a minha resposta será sempre positiva, certo? Não se esqueçam disso, por favor. E, professor, e se o caso for com um expoente ímpar e o sinal da base for negativo, como que vai ficar a situação? Agora, nunca se esqueça, olha só, eu vou manter o sinal da base, tá vendo? Ó, se a minha base ela é negativa, a resposta vai ser negativa. Olha esse exemplo aqui, menos 6 ao cubo. Como que vai ser isso? Vai ser assim, ó, menos 6 vezes menos 6 vai ser quanto? Mais o quê? 36, não é isso? Vezes menos 6. Observe, jogo de sinal, mais com menos vai dar quanto? A resposta. Vai dar o quê? O sinal da resposta? Vai dar negativo. Então, 36 vezes 6, 216, o quê? Negativo, tá vendo? Expoente ímpar, não é isso? Sinal da base, ele é mantido, ok?
Mas, professor, isso aí também vai servir para quando for positivo? Sim, olha só nesse exemplo aqui, ó. 2 elevado a 5. Mas, professor, aqui de cara eu já sei que é positivo. Sim, quando for positivo a gente já sabe. Tanto sendo par quanto sendo ímpar, ele vai ser positivo. Mas só para representar. Olha só, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32 positivo. O sinal não muda. Esse caso aqui é interessante. Olha só, ó. Menos 3 elevado a 7. Como que vai ficar isso? Olha só, menos 3 vai ser positivo. Menos 3 vezes menos 3 positivo. Menos 3 vezes menos 3 positivo. E sobrou um lá com o sinal negativo, tá vendo? Esses três caras, quando eu fizer, vai dar o quê? Positivo. E quando eu fizer com a última multiplicação, vai dar negativo. Então, ou seja, só para representar que quando esse expoente for o quê? For ímpar, a resposta vai ser o quê? Claro, desde que a base seja negativa, a resposta vai ser negativa, porque a ideia é o quê? É eu manter, tá bom, pessoal? Não esqueçam isso. Manter o sinal, ok? Sem erro? Vamos errar isso mais não, hein? Bem facinho, bem tranquilo. Certo. Assim, eu oriento vocês a verem esse curso de matemática básica aqui da UDESC. É bem legal essa apostila e grande parte do material que eu estou trazendo para essas aulas eu vou retirar desse material aqui, ok? Na descrição do vídeo eu vou colocar depois o PDF para vocês baixarem. É gratuito. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.